Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, aqui quem fala é o Fernando. Vamos falar aqui sobre os games do DC Studios e o que o James Gunn pretende fazer com essa franquia. Lembrando, o James Gunn sempre fala que vamos ter séries, filmes, animações e games. Ele próprio fala que vai ter muito trabalho duro para honrar Batman, Superman, Mulher Maravilha, todas as produções com séries, filmes, animações e games. Vamos falar um pouco sobre videogames, porque eu acredito que chegou um momento da DC também virar uma nova chave aí na sua franquia. O DC Studios é a franquia que pode revolucionar a DC fora dos quadrinhos. Vamos falar sobre os videogames aqui, se eles vão seguir um padrão de qualidade Batman Arkham, ou se eles vão fazer outras coisas. Lembrando que tem um jogo da Mulher Maravilha sendo feito pela Monolith, que não faz parte da narrativa do James Gunn, é um Elseworld, certo? Então você tá chegando agora no canal, todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Eu posto vídeos curtos lá todo dia, diferente dos vídeos que eu posto por aqui. O que acontece aqui é o seguinte, agora a gente vai viver uma nova era até mesmo nos games. Caso você goste aí de jogos, você queira os novos jogos da DC, você jogar no seu PlayStation, no seu Xbox, no seu PC Gamer, enfim. O que vai acontecer agora é que eles estão trabalhando jogos de alto orçamento. O James Gunn falou que são jogos AAA. O que significa jogos AAA, né? Que é basicamente esses jogos assim, Batman Arkham, e são jogos que custam bastante dinheiro, certo? O último Batman que foi lançado, Batman Arkham Knight, dessa franquia do Batman Arkham, é um jogo que até hoje ele é impressionante em termos gráficos. Se você pega esse game hoje, que é um jogo de 2015, e joga ele numa placa de vídeo poderosa, num PC Gamer poderoso, você vai ver o talo do ápice dos gráficos desse jogo e como a ambientação de Gotham é linda, como o cair da chuva é perfeito, como a iluminação com os neões são lindos e todo o trabalho que eles fizeram aí para imaginar essa Gotham City do jeito que ela é, que virou até referência, talvez até mesmo para os filmes, não é mesmo? Com narrativas ótimas, enfim. Esse é um jogo de mais de 8 anos atrás, então é um negócio assim realmente impressionante. Espero que o DCU faça jogos desse tipo. Quais são os personagens que eu acredito que merecem uma atenção especial nos games? Na minha opinião, são 3. Um é o Superman, à frente de todos, porque se você fizer um filme de sucesso, você dá um aval muito grande pro estúdio, pra galera que vai trabalhar ali com esses personagens, pra você conseguir criar um jogo do Azulão. O segundo, eu acho que é o Batman, porque ele não tem um jogo desde 2015, um jogo foda, enfim. E outra, ele é uma marca de muito sucesso. Se vai fazer um universo de DCU, provavelmente o Batman e o Superman vão ter games. Vocês não concordam? São os principais heróis. E o terceiro que eu colocaria é o Flash. Imagina um jogo estilo Batman Arkham, só que com Flash, você atingindo a Speed Force, você sabe, níveis de velocidade que você pode atingir, determinada estamina do personagem, algo do tipo, e combates incríveis. Você pode colocar um modo, tipo, igual quando você vai, sei lá, aperta as 2 alavancas do botão e tem aquele lance mais de câmera lenta do GTA ou do Red Dead, sabe? E você faz isso em alta velocidade com o Barry Allen ou talvez mesmo até com o Wally West. Alguns personagens podem ter games. Toda vez que você for imaginar um game da DC ou da DC Studios, você precisa imaginar se o personagem vai fazer sentido em termos de mercado. Não adianta você pedir um jogo do Aquaman, a gente não sabe se o Aquaman venderia um game. Se você tem Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, talvez o Aquaman não seria uma prioridade para ter um jogo, nem mesmo o Arqueiro Verde, que é um personagem que eu acho que é ótimo e funcionaria muito. Você pode fazer um jogo da Liga da Justiça no futuro, um jogo de história, estilo, sei lá, um jogo assim, meio que misturando as campanhas, cada herói tendo uma gameplay, enfim. Ao longo dos anos todos, você nunca teve um jogo foda de super-herói. Você tinha jogos que a galera tinha uma pequena nostalgia lá no PlayStation 2, enfim, mas não era nada muito absurdo ou marcante e que envelheceu bem. Só que aí em 2009 chegou Batman Arkham Asylum e mudou tudo. Ali todo mundo viu, pera aí, agora dá pra fazer games de super-herói de um nível elevado. Espero que o foco dos games seja gameplay, porque hoje em dia videogame ele é meio distorcido por algumas indústrias, né? O americano faz muito isso, de achar que jogos precisam ter uma história cinematográfica, e essa história cinematográfica ela cobre a gameplay, ela sobressai a gameplay. Então você ouve as pessoas falando sobre um determinado game e esse game ele só está sendo destacado por conta da sua história e não da sua gameplay. Por mais que a gameplay possa ser impecável, tecnicamente incrível, pode ser insana pra caramba, mas você tá fazendo um jogo que é mais focado na história do que na diversão, isso é um problema.
Eu não consigo enxergar videogame dessa maneira. Tem alguns jogos no mercado, jogos exclusivos do PlayStation, que eu detesto por conta disso. Eu acredito que chegou o momento da DC virar a chave também nos videogames e entregar jogos incríveis. O Batman mostrou que dá pra você fazer jogos insanos. E agora chegou a hora do James Gunn mostrar isso pro público. Eu acredito que a indústria hoje de videogames, ela tá indo pra um patamar agora que os jogos vão começar a ficar maiores, vão começar a ficar mais pesados. O GTA 6 vai ser lançado. Vocês podem ter certeza que vai ser um jogo que vai ocupar bastante espaço aí do SSD. Assim como a Diana vai ter o seu próprio jogo que não é do universo DCU, é um Elseworld. Então, como ela já vai ter esse jogo, provavelmente ela não vai ter um jogo solo no DCU. É importante você imaginar que esses personagens podem ter games de nova geração, com a Unreal Engine 5 vindo aí, várias outras coisas. É interessante você pensar em jogos de versus também, assim como o Injustice fez sucesso, a galera gosta do Injustice. Tinha campeonato de Injustice, assim como tinha do Mortal Kombat, porque é a mesma empresa que, né, a NetherRealm que faz. Eu acho legal você fazer jogos diversos e jogos de história. Cada personagem com o seu tom de jogo, cada personagem com as suas mecânicas diferentes. Enfim, eu acho que pra você fazer um jogo Liga da Justiça, você tem que ter a Liga da Justiça no cinema primeiro, então não dá pra isso acontecer. Acredito que um primeiro jogo que deva vir é um jogo do Superman. O James Gunn deve estar ciente de que por muitos anos a gente pediu pra Rocksteady fazer um jogo do Superman, e agora eles devem ter a oportunidade de falar assim, beleza, vamos fazer um jogo do Superman com o jogo dentro do universo do filme, mas que não seja só aquele jogo de filme. Eu lembro que tinha um jogo assim do Wolverine, tinha um jogo do Batman Begins. Não é esse o intuito, é você fazer um jogo que você tá preocupado com a história, com a gameplay sobretudo, e coloca ali o rosto do David Cornsweet, o uniforme dele, ele pra fazer a voz original, porque isso ia ser muito massa, de você trabalhar a franquia no todo. E lembrando, os games da DC, não necessariamente eles vão ser jogos que você precisa ser obrigado a jogar, tipo, mandar pro seu pai, ou sua mãe, ou sua tia, seu papagaio jogar, pra entender a lore do DCU. Isso aqui é muito mais pros fãs, pra enriquecer a experiência do fã especificamente. Espero que a DC trabalhe em jogos com arcade muito bom, que seja uma parada assim com um fator replay bom, que eles se importem com a gameplay, com a diversão, com os personagens, com os NPCs serem divertidos. Isso é uma coisa que eu acho que é super importante. Hoje os jogos são caros, eles não custam pouco dinheiro. Espero que o DC Studios enxergue videogame como um modo de diversão e não como uma cinematografia, sabe? Eu acho que algumas franquias fazem isso brilhantemente. O japonês faz muito isso de uma maneira brilhante. Eles não estão preocupados na maioria das vezes. Algumas empresas sim, mas na maioria das vezes os japoneses não estão preocupados em fazer jogos para virar um filme hollywoodiano. Às vezes a franquia fica tão grande que ela acaba indo para Hollywood porque é inevitável. Mas, na maioria dos casos aqui, é muito difícil você ver um estúdio japonês, principalmente se for um estúdio mais das antigas, trabalhar num jogo esperando que esse jogo vai virar um produto audiovisual e vender para alguma produtora de TV, enfim. Acredito que Flash, Superman, Batman são 3 personagens que você tem que considerar ter jogos. Não sei se vão ter muitos games. Eu chuto que vai ter pelo menos uns 3 jogos nesse período de 10 anos. E tem que lembrar uma outra coisa pra vocês. A Warner Bros. Discovery tem inúmeros estúdios de videogame. O Zazav, ele inclusive se gaba bastante disso, né? Eles têm inúmeros estúdios de games. Eles podem pegar uma galera ali e fazer jogos super competentes. Bom, pra mim são esses os personagens que eu acho que merecem um game. Flash, Batman e Superman. Como a Diana já vai ter um game, eu não sei se eles vão fazer um game dela no DCU. Eu também acho que não precisa fazer tantos games assim. A gente tem que pensar também que demora pra fazer um jogo grande, custa muito dinheiro e não é vários jogos que você vai fazer ao mesmo tempo, né? Acho que o James Gunn já deve estar preparando alguns games. Acho que o Superman merece um game. Ele sabe que os fãs pediram por muitos anos, junto ali da Rocksteady, né? Depois que terminou o universo do Arkham, fazer uma franquia do Superman. Você tinha easter eggs, né? LexCorp aparecendo ali em Gotham, enfim. Mas eu acho que chegou a hora de você fazer sim um jogo do Superman, fazer um jogo do Flash e também fazer um novo jogo do Batman. Faz tempo que ele não vai ter um jogo. A Diana vai ter um jogo, mas não faz parte do DCU, é um universo à parte dela ali, feito pela Monolith. Eu acredito que você trabalhar direitinho os games, fazer jogos direito, tipo, investir bem no jogo. Tem jogo hoje em dia que custa 300 milhões. Você consegue um retorno financeiro porque essas marcas são muito famosas. Eu acho que os games eles não vão surgir agora devido a o DC Studios não ser um produto de sucesso, não ser uma franquia de sucesso. Eles vão soltar esses games mais pra frente. Eu acho que eles vão esperar o lançamento de alguns filmes para anunciar que estão trabalhando em um jogo do DCU. Acho que o jogo do DCU eles devem lançar pelo menos uns 2 jogos grandes. Tipo aqueles jogos grandiosos mesmo, tipo
foi os jogos do Arkham, enfim, talvez um do Superman, talvez um de outro personagem, pra dar uma enriquecida. O que eu acho que com certeza vai acontecer é um anúncio de um jogo do Superman. O James Gunn, o CEO do DC Studios, ele tá à frente do filme do Superman. Se esse filme for um sucesso, eles já vão dar sinal verde pro jogo e várias outras coisas. Deixa aí nos comentários sua opinião. Qual personagem você acredita que merece um game? Mas assim, pensa na lógica do mercado. Não adianta você vir aqui e falar assim, não, o Arqueiro Verde merece um jogo. Tipo, o Arqueiro Verde vai vender igual um jogo do Batman, igual um jogo do Superman? Meio improvável. Você tem que pensar que tipo de jogo eles podem fazer. Acho que eles podem fazer um jogo de versus mais pra frente, que nem o Injustice. Já falei isso aqui no canal, né? Pega vários personagens da DC e coloca lá Universo DCU Fighter, sei lá, um nome bosta assim, o que eu inventei, mas pode ser qualquer outra coisa desse tipo pra você meio que fazer aquela parada meio Injustice, de uma historinha tal, versus, acho que funciona, mas eu acho que Mulher Maravilha ter um jogo que é um universo isolado, se o Batman e o Superman tiver um jogo, é um grande aperitivo aí pra nós fãs no futuro. Tenham gráficos incríveis, que eles trabalhem bem a mecânica dos jogos e principalmente a diversão. Videogame é diversão, videogame não é cinema, videogame é gameplay acima de tudo. Embora tenha algumas franquias que tentam dar uma distorcida nisso. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.